A gente está aqui com o professor João Carlos Lino, professor de filosofia nos cursos de filosofia na área de pesquisa em filosofia política da PUC Minas, da FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, e do ISTA, Instituto Santo Tomás de Aquino. O podcast abordará o tema autoritarismo e totalitarismo. Mas primeiro precisamos saber suas diferenças. O senhor pode explicar? Sim, bom, então, boa tarde para vocês todos. O tema do totalitarismo, particularmente, é um tema muito quente, né, no século XX. E eu vou tentar falar a partir de uma filósofa específica, uma filósofa que eu gosto muito, que é a filósofa Hannah Arendt, uma filósofa alemã, judia alemã. Ela já é falecida, ela viveu entre 1906 e 1975. E ela, um dos livros mais famosos dela chama-se exatamente As Origens do Totalitarismo, né? E ela foi provocada a escrever esse livro porque ela, como judia, vivendo na Alemanha, teve que fugir em face da ascensão do nazismo, né? E com essa ascensão, primeiramente para a França, até chegar nos Estados Unidos da América, onde ela ficou radicada, acabou morando lá e obteve a cidadania norte-americana. Então ela é que fez, de alguma forma, ficar famoso esse conceito, né? O conceito de totalitarismo. Então, como ele é um conceito muito discutido, toda vez que a gente fala de totalitarismo, é importante frisar a diferença dele com relação a uma experiência dramática também da política, que é o autoritarismo. Bom, então, vamos tentar começar pelo totalitarismo, né? A experiência totalitária, Hannah Arendt, ela exemplifica dois sistemas políticos, né, que existiram no Ocidente. Um é o sistema nazista e outro é o sistema fascista italiano, né? Não que ela não perceba que em outros lugares poderia acontecer essa experiência totalitária, mas ela vai dizer que talvez tenha sido a primeira vez na história que isso se configurou, que isso apareceu, e as pessoas não tinham nem conceito para explicar a experiência do nazismo e a experiência do fascismo. Bom, o que seria o totalitarismo, então? O totalitarismo seria essa experiência onde um determinado Estado, seja ele um Estado fascista, desculpe, eu falei do fascismo e do nazismo, mas uma outra experiência, né, porque na verdade ela fala de experiência nazi-fascista, né? O nazismo e o fascismo ali juntos, né? Mas a outra experiência que ela identifica também é a experiência do totalitarismo na União Soviética de Stalin, ou seja, no stalinismo, né, que foi o grande líder da União Soviética. Então ela vai identificar assim, nós temos o nazifascismo, nazismo e fascismo juntos, né, na Europa ocidental, né? E nós temos a Europa Oriental, essa experiência dramática também, que foi o stalinismo. O regime comunista, né, adotou uma perspectiva totalitária. Bom, então, vamos entender o totalitarismo. A própria palavra já remete a gente ao sentido, né? Totalitarismo de total, de totalizante. Na experiência totalitária, basicamente a sociedade civil desaparece. Por quê? Porque o Estado ele domina todas as áreas e acaba absorvendo a sociedade civil nele. Vamos dar um exemplo clássico, né? A maior marca do totalitarismo é que os governos deixam de governar, propriamente dito, né? Quem governa, na verdade, o Estado, quem toma conta do Estado, da sociedade como um todo, que ela desaparece, é a polícia. Ou seja, você cria um Estado policial. A polícia ela tem poder sobre a vida e a morte das pessoas praticamente 24 horas por dia. Então, por exemplo, Stalin ele tinha vários serviços secretos, né? E esses serviços secretos ficavam o tempo todo vigiando a vida das pessoas, de forma tal que você poderia, por exemplo, estar conversando numa praça e, sem saber, daqui a algumas horas, a polícia batia na sua porta. Por quê? Porque aquela pessoa com a qual você está conversando, ou uma pessoa que estava próxima a você, lendo um jornal na praça, era um membro da polícia secreta. Então, as pessoas não tinham onde falar contra Stalin, né? As pessoas não tinham como reagir contra Stalin, porque o seu grande amigo de infância podia ter entrado na polícia secreta sem que você soubesse, e agora ele está trabalhando para a polícia, e um dia você falar algo contra Stalin, ele te entrega na polícia. Se vocês quiserem ver na literatura um exemplo de totalitarismo, é só ler o romance 1984, de George Orwell, onde ele está fazendo exatamente uma crítica ao sistema stalinista, embora ele não dê o nome, né? Lá ele mostra, por exemplo, um regime onde as pessoas tinham telas de televisão, né, dentro das casas, que ele chama de grande irmão, que é Stalin, mas que ele não dá o nome. Ele consegue, do palácio dele, ver o que as pessoas fazem em todos os lugares, em qualquer cômodo que elas estejam nas suas casas. No grande livro 1984, até as crianças entram para a polícia secreta, tem a polícia mirim. Então você pode estar conversando perto de uma criança, daqui a pouco você é preso, porque aquela criança trabalha para o serviço secreto e entrega a você. Tá claro? A Alemanha Oriental, na época que ela era influenciada pela União Soviética, na época que tinha divisão, né? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental,
ela se aproxima muito do que é o totalitarismo. Vocês podem ver isso num filme também chamado A Vida dos Outros, que relata a vida na Alemanha Oriental depois da Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, no filme A Vida dos Outros tem uma cena que há um diretor de teatro que ele é contra o regime comunista da Alemanha Oriental e ele quer escrever um texto para mostrar, por exemplo, como as pessoas eram infelizes nesse regime. Né? Porque vendia essa imagem, né, que todo mundo era feliz daquele regime comunista, que tinha atingido a igualdade perfeita e tal. E ele queria mostrar que não é assim, porque o índice de suicídio era muito grande lá na Oriental. Para escrever esse texto, eles tiveram que contrabandear uma máquina de escrever de fora da Alemanha Oriental. E se eles comprassem na Alemanha Oriental, a polícia secreta ela tinha condições de verificar, né, o texto na máquina, no papel, verificar o tipo da máquina, né, que foi escrita a letra, né, e identificar em quais lojas aquele tipo de máquina é vendido e quais pessoas compraram aquela máquina. Isso, quando o filme parece uma ilusão, uma coisa forçada, mas não. Era assim mesmo. Você tinha condições de saber o mínimo detalhe da vida pessoal dos habitantes lá daquele país. Isso é o totalitarismo. Não existe mais espaço para a sua vida privada. Na verdade, não existe espaço nem para a sua vida íntima. Porque no filme A Vida dos Outros mostra isso também, né? A polícia secreta entra na casa do indivíduo, espalha o microfone para todos os lugares e um sujeito fica na cobertura ouvindo e transcrevendo no papel o que acontecia na casa dele. Eles transcrevem até as relações sexuais que ele tem com uma amante dele, eles transcrevem e mandam para o governo. Então, esse é o regime totalitário. O regime stalinista, no texto na rádio, o regime stalinista por isso, o regime de esquerda, e os regimes de direita, como o regime nazista e o regime fascista, muito mais. O regime nazista até foi bem mais amplo, né, do que o regime fascista de Mussolini. Né? Então, o totalitarismo não tem espaço. Os sindicatos desaparecem, né? As manifestações da sociedade civil desaparecem todas, as universidades são plenamente controladas, isso é um regime totalitário, tudo é dominado. Ora, num regime autoritário, que também não é um regime brincadeira, né? É um regime também duro, né? É um regime de pessoas que são mortas, desaparecem, perdem seus direitos, o Estado ainda permite que certas áreas da sociedade funcionem. Por exemplo, alguns sindicatos que são menos perigosos para o Estado continuam funcionando. Muitas vezes as universidades continuam ainda exercendo algum poder de crítica, embora essa crítica não possa mudar muita coisa, mas elas continuam. E é até importante para o regime autoritário que algumas instâncias da sociedade civil continuem funcionando para que ele passe uma fachada do resto do mundo. Então, permite-se de forma controlada, né, que você continue produzindo. Então, por exemplo, no Brasil, no regime militar que se instaurou aqui e no resto da América Latina, nós tivemos muito mais regimes autoritários do que totalitários. No Brasil, alguns sindicatos funcionaram, outros não. No Brasil, por exemplo, as universidades continuaram funcionando, mas sob controle, mas continuaram. Né? Muitos professores foram aposentados à força, mas muitos continuaram dentro da universidade, inclusive fazendo uma crítica a esse sistema. Então, um regime autoritário, ele não chega nem perto do regime totalitário. Totalitário é a supressão mesmo da vida privada, a supressão dos espaços privados. No autoritário, algum espaço é permitido. Por exemplo, no Brasil, num dado momento, você tinha um partido de oposição, entre aspas, que era o MDB, né? Você tinha a Arena, que era o partido do governo, né? E você tinha o MDB, que era um partido de oposição, que é esse partido que existe até hoje, o MDB, né? E que fazia algumas críticas, se opunha ao Estado de alguma maneira. Num regime totalitário, desaparecem todos os partidos, no caso de Stalin, por exemplo, era só o Partido Comunista, no caso de Hitler, era só o Partido Nazista. Você não tem eleições, nem um fingimento de eleições você tem propriamente dito. Nos regimes autoritários, costuma ter eleição controlada, mas ainda costuma ter uma eleição. Então, essa seria basicamente a diferença. Desaparecimento da sociedade civil, totalitarismo. A sociedade civil mantida sob controle, autoritarismo. O que o senhor pensa a respeito da crise da democracia representativa no mundo atual? Provavelmente uma das coisas mais sérias, um dos desafios maiores que nós estamos enfrentando hoje. Né? Há uma espécie de desconfiança geral contra a democracia. A democracia foi uma grande conquista, né? Agora, essa democracia que nós temos hoje é a chamada democracia representativa, que é uma democracia liberal, né? Há uma distinção entre a democracia grega, onde nasce a ideia de democracia, e essa democracia liberal que vem muito mais para cá com a Revolução Francesa, com as teorias liberais, né? Por exemplo, na economia de Adam Smith, na filosofia política de John Locke e outros pensadores. Né? Ora, qual a diferença básica para começar a entender um pouco a crise da democracia atual? Qual a diferença básica entre a democracia antiga dos gregos, onde se inventa não só a democracia, mas a própria política, né? É inventada na Grécia, e a democracia moderna, a democracia representativa? Eu vou também me ater a Hannah Arendt, mas usar também um autor chamado Benjamin Constant.
né, que tem textos na internet, é um autor do século XVIII, né, XVIII, XIX, ele escreveu exatamente um texto chamado sobre a diferença, né, entre a democracia grega, a democracia moderna e a democracia que é a democracia grega. Bom, basicamente na Grécia você tinha dois espaços muito bem definidos, né? O espaço privado, que era o espaço da família, era o espaço da casa, e família tinha um sentido bem mais amplo do que nós temos de família hoje, né? Incluía, por exemplo, escravos, outras pessoas vitais, né? Essa é a ideia de família. Você tinha esse espaço, que era o espaço privado, o espaço da família, e o espaço público. O espaço público era a chamada ágora, a praça da cidade, onde os cidadãos, e também a minoria, eram os cidadãos da Grécia Antiga, nas cidades gregas, por exemplo, Atenas, que é onde a democracia se instaurou, né? Então, os cidadãos eram a minoria da população. Mas esses cidadãos que eram a minoria, eles podiam ir à praça pública e votar nas decisões da cidade. Então, eles eram aqueles que, ao mesmo tempo que faziam, né, que estabeleciam as regras da cidade, eles se submetiam a essa regra. Então, não havia pessoas que votavam por eles. Eles mesmos votavam, né, naquilo que interessava para a cidade, para a vida deles. Isso é a democracia antiga, a democracia direta, né? Bom, esse modelo de democracia desaparece do mundo durante um longo período, tem assim, a invasão de Roma, depois o Império Romano se expande pelo mundo, depois o Império Romano decai, enfim. Renasce a democracia já no período da ascensão da burguesia. Essa classe fundamental, essa classe importante, né, que dá valor para coisas, por exemplo, que nós não dávamos nem na Grécia, né, e nem na Idade Média. Por exemplo, valor para o indivíduo, né, na visão burguesa de mundo. O indivíduo ele é anterior ao coletivo, ele é mais importante que o coletivo. Na Grécia, na Idade Média, era o oposto. O coletivo, a cidade, a família era mais importante que o indivíduo. O indivíduo só era, para os gregos, para os medievais, se ele pertencesse a um certo grupo. Era o grupo que dava identidade para ele. Ora, a burguesia descobre o quê? Descobre o trabalho, descobre a produção de riqueza, descobre a economia como o eixo da experiência humana. Então, ela vai dando valor para a ação individual cada vez mais. Então, o indivíduo é que vem primeiro, aí depois é que vem o todo. Ou seja, o todo, a sociedade, é uma somatória de indivíduos. Então, a burguesia trouxe essa e outras conquistas. Ora, como a burguesia ela amplia a economia deixa de ser alguma coisa desse espaço privado. Na Grécia, a economia é oikos mais nomos, né? A palavra economia nasce oikos mais nomos. Nomos é norma, regra, e a oikos é casa, né? Então, a economia na Grécia, etimologicamente, é a norma da casa. Organiza a cidade, o viver em comum, com a política. Daí política vem de polis. Polis significava cidade-estado, né, na Grécia Antiga. Então, polis é uma coisa, é a cidade, é o espaço público. Oikos é a casa. Oikos é o espaço da vida privada da família. O cidadão, para ele poder participar da política na polis, ele tinha que ter uma oikos organizada, uma família organizada. Por quê? É a família que satisfazia as necessidades dele. É em casa que ele vestia as roupas eram feitas, é em casa que ele se alimentava. Quem tinha uma família bem estruturada podia exercer a política com mais intensidade, né? Ele não precisava ficar produzindo a vida material dele, comprando roupa, fazendo roupa, enfim. Tinha gente para fazer isso por ele. Ora, com a complexificação da sociedade, à medida que a sociedade vai crescendo, particularmente com a ascensão da economia burguesa, você não tem mais condições de produzir a vida material de uma sociedade inteira a partir do espaço privado, né? A partir de uma economia de subsistência. Então você tem um mercado, nasce o mercado, esse espaço público onde as pessoas trocam mercadorias, né? Esse espaço que existe até hoje é até virtual, não é isso? Então isso acontece na modernidade. A modernidade cria a chamada economia de mercado. O que é a economia de mercado? É aquela economia onde os preços são dados não pelo Papa, não pelo rei, mas é dado pelo mercado, pela oferta e pela procura que os preços são dados, inclusive os preços dos salários. Ora, com essa economia complexa, você não pode mais ficar produzindo a vida material em casa. A casa foi, de certa forma, abandonada, virou espaço íntimo, né? E a economia passou para o espaço público. Como a economia ocupou o espaço público, hoje nós passamos mais tempo trabalhando, tentando correr atrás, como se diz, né, do prejuízo, do que tendo tempo para participar de política. A política acabou ficando reduzida a uma esfera, que é a esfera do Estado. Então, o Estado é criado na modernidade, não é isso? Exatamente porque ele é a esfera na qual a política acaba sendo reduzida a ele. Então, nós teríamos na modernidade 3 esferas. Uma esfera que é a esfera íntima, que é a esfera da nossa vida pessoal, que é a esfera das nossas amizades, das nossas afetividades. Uma esfera pública, onde você luta pela satisfação das suas necessidades materiais. Você trabalha, você compra, você vende. Então, essa esfera pública é a esfera da economia. A economia invadiu a esfera pública.
e você tem uma esfera do Estado, que é a esfera onde a política funcionou durante muito tempo, não é isso? Ora, então o que a democracia representativa faz? Já que os cidadãos têm muito a fazer na economia, tem que trabalhar, tem que vender, tem que comprar, não dá para você ficar reunindo todo mundo em praça pública para decidir as coisas da cidade, a não ser em situações muito específicas, por exemplo, um plebiscito, ou coisa do tipo, ou as eleições que tem na sociedade. Se você reunir todo mundo toda semana, como acontecia, por exemplo, em Atenas, a cidade não funciona, é praticamente inviável. Então, para resolver esse problema, o que os modernos inventaram? Inventaram exatamente a democracia representativa. Ao invés de todos os cidadãos participarem das decisões da cidade, os cidadãos votam em pessoas e essas pessoas deveriam nos representar. Ora, o Benjamin Constant acha esse modelo interessantíssimo, esse modelo. Ele vai dizer, com isso a gente preserva a economia, a gente tem tempo de trabalhar, de comprar, de viver a nossa vida, e tem pessoas que cuidam da política. Mas ele chama atenção, se nós não vigiarmos essas pessoas que nós colocamos para nos representar, pode ser que um dia eles passem a representar a si próprios. Eles não mais nos representem, eles não mais representem os elegeram, representem seus próprios interesses. Ele avisa isso para a gente. Tomemos cuidado, vamos eleger representantes, mas vamos vigiá-los. Ora, mas a sociedade foi cada vez mais nos envolvendo, né? A economia foi cada vez mais nos envolvendo. Hoje, praticamente, para você pensar no Brasil, uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, se aposentar com 30 anos de trabalho, ela passou mais tempo no universo do trabalho que é com os amigos, do que com as pessoas que ela ama, do que com as pessoas fazendo coisas que ela tem interesse, que a diverte, né? A gente passa mais enfiado no trabalho do que qualquer outra coisa. Com isso, nós acabamos deixando de vigiar as pessoas nas quais nós votamos. Isso vai acontecendo no mundo todo. Então, é como se os partidos políticos e os políticos acabassem ficando fechados em si mesmos, não conseguindo, muitas vezes, trazer os interesses da sociedade para o debate público, para o debate político, né? Isso foi gerando, de certa forma, um desencantamento cada vez maior num certo número de pessoas, e as pessoas hoje exigem, de um lado, ou algumas exigem a volta de uma espécie de autoritarismo, é isso? Que se impõe às pessoas e tomem decisões pelas pessoas, e outras pedem uma democracia participativa, ou seja, uma democracia onde você pode até eleger pessoas, sim, mas que existam canais para que a sociedade possa controlar essas pessoas eleitas com mais efetividade, com mais rapidez, né? Então, essa é a discussão que tem hoje. Existem grupos que defendem uma volta autoritária no mundo inteiro, esses grupos estão, e existem grupos que falam, não, vamos reformar a democracia representativa. Ela vai continuar sendo representativa, mas a sociedade vai ter mais elementos, né, nessa democracia para participar. Por exemplo, você poder, um político que está tendo uma performance ruim, você poder, por exemplo, reverter, né, a eleição e tirar esse político, enfim, tem várias sugestões no palco. Mas a crise da democracia é isso. As pessoas estão fechadas na sua vida privada, na satisfação das suas necessidades materiais, foram abandonando, de certa forma, né, a vigia que elas deviam ter sobre aqueles que elas votaram, sobre aqueles que elas representaram. E essa crise, hoje nós não conseguimos ainda uma solução para ela, não. Os representantes se afastaram dos representados. Essa é a questão. Recentemente surgiu um novo conceito para a filosofia política, o de necropolítica. O senhor poderia explicar esse conceito? Esse necro aí tem a ver com morte, né? Eu gosto de falar a necropsia de um corpo, né? E outras coisas. A pessoa está com a carne necrosada, né? Ou seja, a carne está morrendo, enfim, né? Tem a ver com morte aí, o necro. É um conceito de um filósofo camaronês, né? Filósofo de Camarões, o Achille Mbembe, né? Escreve Mbembe com M, mas fala Achille Mbembe. E é um pensador, ele mora hoje na África do Sul, né? E ele tem um livrinho que chama Necropolítica, tá? A necropolítica é o seguinte, quando você começa a ter uma percepção, porque vamos começar do início. Quando se constitui o Estado, a ideia é que o Estado fosse uma espécie de juiz, né? Que pudesse interferir não, mas pudesse, digamos assim, orientar a competição entre os cidadãos dentro de uma certa sociedade. Por quê? Porque uma sociedade burguesa é uma sociedade de competição, né? Você compete para entrar na universidade, você compete para vender seu produto, você compete para comprar as coisas melhores, o tempo todo você está competindo com as pessoas, são vários indivíduos competindo entre si. Ora, a grande pergunta é, como evitar que essa competição vire guerra, né? Com que essa competição se dê, mas dentro de certos parâmetros, dentro de certas normas, dentro de um aspecto humano, propriamente dito, né?
Então, a ideia é você, aos poucos, foi constituir essa figura, que é essa figura do Estado, né? Essa figura jurídico, político, administrativa. Então, o Estado não deveria intervir, essa visão liberal, ele não deveria intervir na nossa vida privada, ele deveria deixar que a nossa vida caminhasse, mas, quando houver alguma crise, quando houver algum atrito, ele entra e fala, gente, vou pôr ordem na casa. Vamos disputar sim, mas a disputa tem que ser feita dentro de certos parâmetros. Então, por exemplo, duas empresas podem competir, mas você não pode roubar, por exemplo, segredos de uma empresa para poder ganhar dela no mercado, não é isso? Tem uma série de coisas que é proibido por lei você fazer na competição entre empresas. Então, a função do Estado deveria, teoricamente, observar essas coisas. Depois ele vira Estado de Direito, aquele Estado tem que garantir os direitos básicos, os direitos humanos, mas no início foi isso, né? E, para isso, o Estado tinha o monopólio da força, né? No seu início. O que é? O Estado se definia, no seu início, como monopólio da força. Até hoje ele tem esse monopólio, mas no início era básico. O monopólio da força significa o seguinte, quando houver entre duas pessoas, duas empresas, sei lá, né, pessoas que compõem a sociedade, algum conflito que estiver muito próximo da violência, você, ao invés de ser violento com seu parceiro, com seu adversário, você recorre às estruturas do Estado. Você chama a polícia, você chama o fiscal do imposto de renda, você chama alguém que representa o Estado para colocar a ordem da bagunça, né? Bom, então, só o Estado pode usar a força. Porque se ele não fizesse isso, todos poderiam usar a força. Então, a sociedade viraria um caos, não é isso? Então, essa seria a ideia. Bom, então o Estado veio para quê? A ideia, o ideal, né? O Estado veio para proteger as pessoas de distância, né? Então, ao administrar os conflitos, ele protegeria a sociedade do caos, evitaria o caos. Só que o Bentham vai dizer o seguinte, isso pode até ter acontecido na Europa num dado momento, né? O Estado foi evoluindo, foi dando proteção para as pessoas, foi impedindo que a sociedade virasse um caos, mas quando os europeus saíam da Europa e iam para as colônias, iniciaram o processo de colonização, os mesmos direitos que eles defendiam lá para eles não defendiam para os colonizados, não. Então, particularmente na África, na Ásia, em outros lugares que os europeus chegaram, o Estado foi um instrumento de morte, né? O Estado foi um instrumento de destruição dessas culturas para que elas fossem exploradas ao extremo. Então, a necropolítica é o Estado cuja função primeira acaba sendo a função de matar, de destruir ou de deixar morrer. É isso? Então, é você tentar minar, por exemplo, qualquer reação à presença do Estado nas colônias. E esse conceito nasceu para pensar a ideia da colonização, ele se expandiu hoje na filosofia política e hoje se fala o seguinte, até os estados ditos avançados, internamente, eles agem com necropolítica. Quando um Estado, por exemplo, deixa certas áreas da cidade sem serviço público, quando as forças policiais entram em certos lugares e não respeitam certos direitos, você está tendo um necro-Estado e uma necropolítica. Quer dizer, para algumas classes, o Estado age de forma tranquila, age como protetor. Mas para outras parcelas da população, essas parcelas são excluídas da cidadania e sofrem a presença mais violenta do Estado. Começou pensando como processo de colonização, mas hoje, internamente aos Estados, nós percebemos isso. Você pode perceber, por exemplo, a forma como os imigrantes são tratados em países europeus, né? Quer dizer, você praticamente não tem direitos, né? Embora a lei garanta direitos para você, você é excluído, você mora em áreas ruins de se morar, você tem no Brasil também as favelas e outros lugares que tais, né? Então, isso é a necropolítica. O Estado que agora, além de outras funções, ele tem a função de matar. Não todo mundo, mas certos grupos específicos. O senhor concorda com a afirmação de que a política tem sido cada vez mais submetida aos interesses econômicos? Com certeza, com certeza. Antes da modernidade, né, antes da ascensão da burguesia, do surgimento da economia de mercado, você tinha, por exemplo, a esfera religiosa como uma esfera fundamental de constituição da sociedade. É só você pensar, por exemplo, na Grécia Antiga, né? A Igreja Católica na Grécia Antiga, ela dominava o nascer, o viver e o morrer, né? A Igreja Católica na Idade Média, ela impedia, tinha, por exemplo, a chamada doutrina do justo preço, que você não pode ganhar na hora de vender uma mercadoria muito mais do que você gastou para produzi-la ou para comprá-la. A Igreja Católica condenava o ganhar dinheiro a juros, né? Isso aí era uma coisa que podia exorbitar na vida das pessoas, podia destruir a economia das pessoas. Olha, quando você cria a ideia de livre comércio, de competição entre as pessoas e competição em geral, né? Você quebra isso, né? A burguesia vai ganhar dinheiro a juros. Hoje, por exemplo, nós temos uma financiarização da economia, né? O papel dos bancos, das corretoras se tornou algo fundamental, né? Então, com isso, aos poucos, a religião, a moral, né? E outras esferas da sociedade, elas foram perdendo a sua força de controladores sociais. E a economia passou a submeter tudo a ela.
Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Qualquer religião hoje que queira se constituir ou que já esteja constituída, ela tem que se pensar antes de tudo como uma grande empresa, porque gasta dinheiro, né? Se construir templos, manter templos, outras coisas do tipo, né? As pessoas vão casar, mas vamos ver se a gente tem salário para isso, vamos ver se a gente tem condições de comprar uma casa, quer dizer, o afetivo submetido ao econômico. Então, hoje, praticamente a vida inteira está submetida ao econômico. Uhum. Como o senhor acha que isso se dá no Brasil? Você fala a questão da economia? É, de ser submetida. Não, com certeza, acho que nós vemos isso aí o tempo todo. O que se cobra dos candidatos, seja os candidatos à presidência agora, seja candidatos ao governo, qual que é a cobrança maior que se faz? Qual é o seu projeto da economia? Né? A discussão sobre a educação, a discussão sobre segurança, essas discussões aparecem. Mas, acima de tudo, as pautas econômicas que pautam a política. Então, quem vai ser o presidente do Banco Central, quem vai ser o ministro da Economia, enfim, essa é a discussão que tem. Então, nós vemos isso aí com muita clareza, né? Quer dizer, é como se não existisse outra área que os políticos devessem se preocupar com elas que não fosse a economia. Existe, a economia é importantíssima, você não pode deixar de lado, né? Mas existem outras áreas que têm que ser atacadas também, porque a própria economia vai sofrer influência delas. Muitas vezes um partido político, um candidato, entra com as melhores intenções, entra querendo fazer uma ampliação, entra querendo incorporar a maior parte da população nas pautas políticas, mas, por exemplo, ele tem que negociar com os agentes econômicos, né? Se os agentes econômicos não corrondarem com as pautas dele, muitas vezes ele tem que mudar essas pautas, ou diminuir a ênfase dada a elas. Então, com certeza, né? Todo mundo pensa, como é que vai ser a inflação? Amanhã, o PIB, né? O PIB caiu, o PIB subiu. Nós acabamos tratando os políticos hoje não como pessoas que estão ali representando tudo, nós tratamos os políticos como se eles fossem síndicos da cidade, tá? Ou do país, dependendo do nível que você está pensando. Então foi isso. Muito obrigada pela sua participação. E é isso. Muito obrigada. Obrigado a vocês, então. Tá certo? Boa sorte aí. Obrigada. Tchau.